A caneta tremia na minha mão. Assina logo, mãe. Meu filho não piscava. Se eu assinasse, perderia tudo. Se recusasse, o asilo já estava pago. Então a campainha tocou. E o homem que entrou pela porta era alguém que eu nunca imaginei ver novamente. Meu nome é Cleusa. Tenho 68 anos. E durante quase 7 décadas da minha vida, eu fui apenas invisível. Eu sempre fui aquela mulher que você vê no mercado e não lembra depois. A esposa dedicada, a mãe presente. A dona de casa que fazia tudo certo. Casei com o Osvaldo quando tinha apenas 22 anos. Ele era gerente do Banco do Brasil aqui em Campinas. Bonito, educado, responsável. Meus pais ficaram tão orgulhosos. Tivemos 2 filhos. Primeiro veio o Rodrigo. Depois, 3 anos mais tarde, a Patrícia. Morávamos num apartamento pequeno no centro, mas em 1998 conseguimos comprar a casa dos nossos sonhos. 3 quartos, quintal com jabuticabeira, garagem para 2 carros. No Cambuí, um bairro bom. Pagamos R$120 mil na época. Hoje essa casa vale mais de R$850 mil. Essa casa era tudo para mim. Cada cômodo tem uma memória. A marca de caneta na parede da sala que o Rodrigo fez aos 5 anos. O azulejo rachado da cozinha, do dia que a Patrícia derrubou a panela de pressão. O jardim que eu mesma plantei, rosa por rosa. Osvaldo morreu há 5 anos. Infarto fulminante no meio da noite. Um dia ele estava aqui, reclamando da comida fria. No outro, silêncio. E eu descobri que o silêncio pesa mais que qualquer grito. Os primeiros meses foram terríveis. Eu não sabia nem pagar uma conta de luz sozinha. Osvaldo sempre cuidou disso. A Patrícia apareceu no velório, ficou 2 dias e voltou para Ribeirão Preto. Casada, com 2 filhos pequenos, muito ocupada. O Rodrigo morava em São Paulo na época, tocando uma empresa de peças automotivas. Ele dizia que ia bem, mas eu via nos olhos dele algo errado. Fiquei sozinha nessa casa enorme. Eu, os silêncios e as jabuticabas que ninguém mais subia na árvore para pegar. Tentei me adaptar. Fiz amizade com a dona Irene, da casa ao lado. A gente tomava café toda quinta-feira. Entrei num grupo de crochê da igreja, aprendi a usar o celular. Mal e porcamente, mas aprendi. Recebi a minha pensão do Osvaldo, R$4.200 por mês. Dava para viver com dignidade. Mas existe um tipo de solidão que dinheiro nenhum paga. É aquela solidão de olhar para o celular e só ter mensagem de banco e propaganda. De fazer comida para 2 e lembrar que você tá sozinha. De comemorar aniversário com um pedaço de bolo comprado na padaria. Aí, 1 ano atrás, o Rodrigo me ligou. A voz dele estava diferente, cansada, derrotada. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. A empresa tinha falido, dívidas de quase 300 mil. A Jéssica, esposa dele, pediu divórcio. Ele tinha perdido o apartamento. Estava dormindo no escritório fechado, num colchonete no chão. E então ele perguntou: Mãe, eu posso ficar uns dias aí em casa? Só até eu me reerguer. Eu não pensei 2 vezes. Ele é meu filho, meu primogênito. O menino que eu segurei no colo, que eu ensinei a andar, que eu protegi de toda a tempestade. Como eu ia dizer não? Como eu poderia imaginar que estava abrindo a porta para o meu próprio inferno? Porque 3 meses depois daquele telefonema, eu já não reconhecia mais o homem que morava comigo. E 6 meses depois, eu era uma prisioneira na minha própria casa. Mas eu ainda não sabia de uma coisa. Algo que eu tinha guardado há 32 anos. Um segredo tão profundo que nem o Osvaldo levou para a cova. E esse segredo estava prestes a bater na minha porta. No começo, foram pequenas coisas. Tão pequenas que eu achei que estava exagerando. Rodrigo chegou numa terça-feira de março, com 2 malas e um sorriso cansado. Abracei meu filho como se ele ainda fosse aquele menino de 10 anos. Fica tranquilo, meu amor. Aqui é sua casa. Sempre foi. Na primeira semana, ele foi o filho perfeito. Arrumava a cozinha depois do jantar, me ajudava com as compras, até consertou a torneira da área que pingava havia meses. Eu pensei, graças a Deus meu filho voltou. Mas na segunda semana, algo mudou. Ele começou a perguntar sobre dinheiro. Mãe, quanto você recebe de pensão? Eu disse, R$4.200. Ele arregalou os olhos. Mãe, e você gasta tudo isso? Com o quê?
Expliquei. Luz, água, IPTU, mercado, remédios. Ele balançou a cabeça. Você está sendo enganada. Essas contas estão muito altas. No dia seguinte, ele pegou meu cartão. Me dá a senha, mãe. Vou conferir seu extrato. Aposto que tem cobrança errada. Eu dei. Afinal, ele entende dessas coisas. Eu não. Foi aí que começou o controle. Ele trocou todas as minhas senhas. Para sua segurança, mãe, tem muito golpe hoje em dia. Passou a pagar as contas pelo celular dele. Deixa comigo, você não precisa se preocupar com isso. Bloqueou meu cartão de crédito. Você não usa mesmo, né? Melhor cancelar, fica mais seguro. Eu fiquei dependente, como uma criança pedindo mesada. Rodrigo, preciso de 50 hares para ir na farmácia. Rodrigo, a dona Irene me chamou para almoçar fora. Você me empresta 80? E ele sempre fazia aquela cara de desaprovação, de julgamento. Mãe, de novo, você gastou 200 semana passada. Onde foi parar esse dinheiro? Então vieram as amigas. Dona Irene tocou a campainha numa quinta-feira, nosso dia de café. Rodrigo atendeu. Minha mãe não tá bem hoje. Ela tá confusa, sabe? Tá esquecendo muito as coisas. Melhor deixar ela descansar. Eu gritei da sala. Rodrigo, eu tô ótima. Deixa a Irene entrar. Ele fechou a porta. Virou para mim com aquele olhar gélido. Mãe, você tá confusa. Esqueceu que combinamos de eu arrumar seu guarda-roupa hoje? Viu? Tá perdendo a memória mesmo. Eu não tinha combinado nada, mas ele falava com tanta certeza que eu comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu tô ficando esquecida mesmo? Será que eu combinei e não lembro? Será que ele tem razão? As visitas pararam. O grupo de crochê, eu parei de ir. Mãe, aquelas velhas só querem fofocar da sua vida. Falam mal de você pelas costas. Meu celular sumiu. Caiu e quebrou, mãe. Mas relaxa, você não precisa. Se alguém precisar de você, liga no fixo. 3 meses depois da chegada dele, eu era uma sombra. Não saía de casa. Não falava com ninguém. Não tinha acesso ao meu próprio dinheiro. E então, ele começou a falar sobre a casa. Mãe, essa casa é muito grande para você. Você não acha? 3 quartos, escada, quintal. E se você cair? E se tiver um problema e não tiver ninguém para te ajudar? Mas você tá aqui, filho. Ele sorriu. Mas não era um sorriso de filho. Era um sorriso de quem já tinha decidido alguma coisa. É, mãe. Mas eu não vou ficar para sempre. E quando eu sair, você vai fazer o quê? Ele começou a trazer pessoas. Um corretor de imóveis chamado Walter. Só para fazer uma avaliação, dona Cleusa. Sem compromisso. Um advogado. Só para organizar seus documentos, senhora. Por precaução. Eu disse não. Várias vezes. Até que numa noite, Rodrigo sentou do meu lado no sofá, segurou minha mão e disse algo que congelou meu sangue. Mãe, você confia em mim, né? Porque se não confiar, eu vou ter que tomar decisões difíceis. E você não vai gostar. Naquela noite, eu não consegui dormir. Porque pela primeira vez em 68 anos, eu tive medo do meu próprio filho. 2 semanas depois daquela conversa, Rodrigo parou de fingir. Era uma segunda-feira. Eu estava na cozinha, fazendo café, quando ele entrou com uma pasta preta debaixo do braço. Jogou em cima da mesa. O barulho ecoou pela casa inteira. Mãe, senta aqui. A gente precisa conversar. Agora. O tom de voz não era mais de filho. Era de patrão, de dono. Ele abriu a pasta, tinha papéis, documentos, fotos. Fotos minhas, no mercado, na calçada, dentro de casa. Ele tinha me fotografado sem eu saber. Você viu isso aqui, mãe? Você saindo de roupa amarrotada, cabelo despenteado, chinelo furado, você tá se largando. Eu tentei falar. Rodrigo, eu só fui jogar o lixo, eu não ia. Cala a boca. Ele nunca tinha falado assim comigo, nunca. Eu marquei uma consulta para você. Amanhã, 10 horas da manhã. Dr. Henrique Moraes, geriatra, particular. Mas eu não preciso de... Eu decido do que você precisa. No dia seguinte, ele me arrastou para o consultório. Literalmente. Me pegou pelo braço, me enfiou no carro e nem me deixou falar. O doutor Henrique era um homem de uns 50 anos, barba grisalha, jaleco impecável. Mas os olhos eram vazios, frios, iguais aos do Rodrigo. Ele me fez 1000 perguntas, mas não me deixava responder direito. Toda vez que eu tentava falar, ele interrompia.
A senhora lembra que dia é hoje? Segunda-feira, dia 14 de... Ela confunde as datas direto, doutor. Rodrigo cortou. A senhora mora sozinha? Moro com meu filho, o Rodri. Ela esquece que eu tô na casa, doutor. Fica me procurando pelos cômodos, gritando meu nome, achando que tô perdido. Isso era mentira, mentira. Mas o médico anotava tudo, sem me olhar nos olhos, sem questionar. No final, ele virou para mim e disse: Dona Cleusa, a senhora tem sinais de demência senil inicial. Vou receitar uns remédios e recomendo fortemente supervisão 24 horas. Supervisão? Uma clínica especializada. Ou um cuidador em tempo integral. Rodrigo sorriu. Obrigado, doutor. A gente vai providenciar. Saímos do consultório. Eu estava tremendo. Rodrigo, eu não tenho demência. Aquele homem nem me examinou direito. Ele tá mentindo. Rodrigo parou no meio da calçada. Segurou meus 2 ombros. Apertou forte. Mãe, 3 pessoas vão assinar um laudo dizendo que você não tem condições mentais de cuidar de si mesma. O doutor Henrique. A Jéssica, minha ex-mulher, que eu já liguei e ela topa assinar por R$3.000. E o Walter, o corretor, que é meu amigo de infância. Meu estômago virou. Com 3 assinaturas, eu consigo uma interdição judicial. Eu viro seu tutor legal. E aí, eu decido tudo. Onde você mora? Como você gasta seu dinheiro? Se você pode sair de casa. Tudo. Você não pode fazer isso. Eu posso, e eu vou. Naquela noite, ele trouxe um folheto. Clínica Recanto Azul, Valinhos. Tratamento especializado para idosos com distúrbios mentais. Eu li o folheto tremendo. Quartos compartilhados, horários rígidos, medicação controlada, visitas apenas aos domingos, das 14 horas às 16 horas, mediante autorização do responsável legal. É aqui que você vai, mãe. A menos que o quê? Ele tirou outro papel da pasta. Uma escritura pública de transferência de imóvel. A menos que você assine essa casa para mim. Hoje. Agora. Rodrigo, essa casa é tudo que eu tenho. Se eu assinar, eu fico sem nada. Você fica comigo. Eu cuido de você. Prometo. Mentira. Eu sabia que era mentira. Porque nos olhos dele não tinha amor, não tinha filho, tinha ganância, tinha ódio. E se eu não assinar? Ele se levantou. Foi até a porta. Virou para mim. Amanhã às 8 da manhã, uma ambulância da Recanto Azul estaciona aqui na frente. 2 enfermeiros entram. Te dopam, te levam. E você passa o resto da sua vida babando num quarto trancado. Você não faria isso. Testa. Ele saiu batendo a porta. Eu fiquei sozinha na sala, com a escritura na mão. E uma escolha impossível, perder tudo que eu construí, ou perder minha liberdade para sempre. Mas o que Rodrigo não sabia é que havia uma terceira opção, uma opção que estava prestes a chegar. Eram 3 da manhã. Eu estava sentada na beirada da cama, olhando para o teto, sem conseguir dormir, sem conseguir respirar direito. A escritura estava em cima da mesa da sala, esperando minha assinatura, esperando minha rendição. Eu podia ouvir o Rodrigo roncando no quarto ao lado. Aquele ronco alto, irritante, o mesmo ronco que me acalmava quando ele era pequeno, porque significava que meu bebê estava dormindo tranquilo. Mas agora aquele som me dava náusea. Como foi que eu cheguei aqui? Como foi que o menino que eu embalei no colo, que eu alimentei, que eu protegi de todos os monstros, se tornou o monstro? Pensei em ligar para Patrícia. Peguei o telefone fixo. Disquei os primeiros números, mas travei. O que eu ia dizer? Filha, seu irmão quer me internar à força e roubar minha casa. Ela ia achar que eu estava louca. Ela ia acreditar nele. Sempre acreditou. O Rodrigo é o mais velho, mãe. Ele sabe o que faz. Você exagera. Desliguei o telefone. Levantei. Fui até a cozinha. Tomei água. Olhei pela janela. A rua estava vazia, silenciosa, como se o mundo inteiro tivesse me abandonado. Voltei para o quarto. Sentei na cama de novo. E meu olhar caiu no armário. O armário onde eu guardava as coisas do Osvaldo. A roupa dele que eu nunca consegui doar. O relógio que parou no dia que ele morreu. E lá no fundo, a caixa de sapatos. Aquela caixa azul da marca Ramarim que eu escondi há 32 anos. Faz 7 anos que eu não abria aquela caixa. Me levantei devagar. Abri o armário com cuidado para não fazer barulho.
Afastei os casacos, os cobertores velhos, e lá estava ela, empoeirada, amassada, mas intacta. Tirei a caixa, sentei no chão, abri a tampa. Lá dentro, 17 cartas, todas escritas à mão, todas com o mesmo endereço de retorno. Leonardo Tavares, Rua dos Andradas, 438, apto 902, São Paulo, SP. Peguei a primeira carta, a que eu escrevi há 6 meses. Minha mão tremia tanto que eu mal conseguia segurar o papel. Leonardo, meu filho, se você está lendo isso, significa que você aceitou me conhecer. Eu não sei se você me odeia. Eu não sei se você vai rasgar essa carta, mas eu preciso te dizer que não passou um único dia da minha vida em que eu não pensei em você. Comecei a chorar. Eu tinha mandado essa carta sem expectativa nenhuma. Eu tinha conseguido o endereço dele num grupo de apoio do Facebook chamado Mães que Entregaram Filhos para Adoção. Uma dessas mães conhecia uma assistente social que tinha acesso aos registros antigos. Foi assim que descobri onde ele morava. Mandei a primeira carta, depois a segunda, a terceira. Nunca obtive resposta. Achei que ele tinha me ignorado, que tinha jogado tudo fora, que me odiava, mas eu continuei escrevendo, porque era a única coisa que me mantinha viva naqueles últimos meses. Saber que, em algum lugar, existia um filho meu que eu não tinha destruído, que eu tinha dado uma chance, uma vida melhor. Porque foi por isso que eu entreguei ele para adoção. Eu tinha 36 anos. Estava casada com o Osvaldo havia 14 anos. Rodrigo tinha 10. Patrícia tinha 7. A gente estava numa crise. Osvaldo trabalhava demais, bebia demais, gritava demais. Eu estava invisível, infeliz, morrendo por dentro. E aí eu conheci Marcelo, um colega de trabalho do Osvaldo, 12 anos mais novo que eu. Bonito, atencioso, ele me via. Foi só uma vez, uma única noite, numa festa da empresa, num hotel fazenda em Olambra. 6 semanas depois, eu descobri que estava grávida. Entrei em pânico. Osvaldo ia me matar, ia me expulsar, ia destruir a família. Então eu menti. Disse que ia visitar minha irmã em Goiânia. Peguei o ônibus. Fui até São Paulo. Fiquei numa pensão barata em Pinheiros e dei à luz sozinha num hospital público. Quando pegaram o bebê dos meus braços, eu olhei nos olhos dele. Aqueles olhos pequeninhos, arregalados, procurando por mim. E eu disse baixinho: "Me perdoa, meu filho, mas eu não posso te dar o que você merece. Você merece mais do que eu." Assinei os papéis. Saí do hospital. Voltei para Campinas. Ninguém nunca soube. Osvaldo achou que eu tinha emagrecido porque fiz regime na casa da minha irmã. Rodrigo e Patrícia nem perceberam que eu tinha saído. E eu tranquei aquela dor no fundo do peito. Por 32 anos. Mas 6 meses atrás, quando Rodrigo começou a me destruir, eu precisei lembrar que eu criei algo bom nessa vida. Que eu fiz uma escolha certa, pelo menos uma vez. Então, eu escrevi. E agora, sentada no chão do quarto, com 17 cartas na mão e uma escolha impossível pela frente, eu rezei: "Deus, se existe justiça nesse mundo, me manda um sinal, qualquer coisa, porque eu não aguento mais." Fechei a caixa, guardei de volta, deitei na cama e quando o sol nasceu, eu sabia o que tinha que fazer. Eu ia assinar aquela maldita escritura, porque pelo menos assim eu sobreviveria. Mas o destino tinha outros planos. 7 horas da manhã. Rodrigo bateu na porta do meu quarto. "Mãe, acorda, hoje é o dia." Não era um bom dia. Não era um pedido. Era uma ordem. Eu já estava acordada, ainda com a mesma roupa da noite anterior. Os olhos inchados de tanto chorar. Mas levantei. Lavei o rosto. Olhei no espelho. A mulher que olhava de volta, eu não reconhecia. Olheiras fundas, pele pálida, cabelo branco desgrenhado. Parecia uma sombra, um fantasma. Desci as escadas devagar. Cada degrau pesava 1 tonelada. Na cozinha, Rodrigo estava assobiando, como se fosse um dia normal, como se não estivesse prestes a roubar a própria mãe. "Bom dia, mãe. Fiz café para você. Até trouxe pão na chapa da padaria. Seu favorito." Ele colocou o prato na minha frente. Sorriu. Aquele sorriso falso. Psicopata. Eu não consegui comer. Só olhei para o prato. "Come, mãe.
vai precisar de energia. Hoje é um dia importante, o dia da sua liberdade. Liberdade. Ele usou essa palavra, liberdade. Às 9 horas, a campainha tocou. Era o tabelião. Um homem baixinho, de óculos redondos, pasta de couro na mão. Nome: Carlos Eduardo Furtado. Rodrigo abriu a porta como se fosse o dono da casa. Bom dia, Dr. Carlos. Entre, entre. Minha mãe já está esperando. Eles sentaram à mesa da sala. A mesma mesa onde eu e Osvaldo jantávamos todos os dias. A mesma mesa onde eu ensinei o Rodrigo a escrever. Onde a Patrícia fez lição de casa. Onde a gente comemorou aniversários, natais, páscoas. E agora, ia virar a mesa onde eu perderia tudo. O tabelião tirou os documentos da pasta. Escritura pública, transferência de propriedade, 3 vias, todas com espaço para minha assinatura. Dona Cleusa, ele disse com voz cansada, monótona. A senhora tem certeza dessa transferência? Está ciente que após assinar, o imóvel deixa de ser seu e passa a ser do seu filho Rodrigo Augusto Silva? Eu abri a boca, mas não saiu som. Rodrigo respondeu por mim. Ela tem certeza, doutor. Não tem, mãe? Ele me olhou. Aquele olhar que dizia, se você não assinar, você sabe o que acontece. O tabelião colocou a caneta na minha mão. Uma caneta azul, barata, daquelas de propaganda de banco, mas pesava como chumbo. Pode assinar aqui, dona Cleusa. Nas 3 vias, nome completo e assinatura. Eu posicionei a caneta no papel. Minha mão tremia. Tremia tanto que eu mal conseguia segurar. Comecei a escrever. A letra C. Depois, o L. Cleusa. Rodrigo estava ao telefone no canto da sala, falando baixo, mas eu escutava. Oi, Walter. Sim, ela está assinando agora. Sim. Quanto tempo para colocar à venda? 1 semana? Perfeito. Quero os 850 mil na minha conta até o fim do mês. Uns 800, né? Depois da sua comissão. Fecha? Beleza. Ele ia vender. Ia vender a casa imediatamente. Eu não ia ter nem 1 semana para tirar minhas coisas. A caneta arranhou o papel. Eu estava escrevendo meu nome. Devagar. Como se cada letra fosse um pedaço da minha alma sendo arrancado. Cleusa Aparecida. O tabelião olhava para o relógio, impaciente. A senhora pode assinar um pouco mais rápido, por favor? Eu tenho outro atendimento às 10. Rodrigo desligou o telefone. Veio para perto de mim. Colocou a mão no meu ombro. Apertou. Forte. Isso, mãe. Tá quase. Só mais um pouquinho. Eu fechei os olhos. Tentei respirar. Senti as lágrimas escorrendo. E então, ding-dong. A campainha. Rodrigo soltou meu ombro. Que merda. Quem é agora? Ding-dong. Ding-dong. Insistente. Urgente. Deixa eu ver quem é essa praga. Ele foi até a porta, irritado. Eu ainda estava com a caneta na mão, parada, o nome pela metade. Ouvi a porta se abrindo. Ouvi a voz do Rodrigo. Oi, posso ajudar? E então, uma voz masculina, grave, firme, educada. Bom dia, meu nome é Leonardo Tavares. Procuro a senhora Cleusa Aparecida Silva. Meu coração parou. Leonardo, não podia ser. Larguei a caneta, levantei da cadeira. Minhas pernas bambas. Fui até a janela. Olhei para fora, e lá estava, uma Porsche Cayenne, preta, brilhando no sol da manhã. E ao lado dela, um homem de aproximadamente 35 anos, terno azul marinho, óculos escuros, maleta executiva de couro. Eu cobri a boca com a mão. Meu Deus, ele veio. Rodrigo bloqueou a porta com o corpo. Quem é o senhor? O que quer com minha mãe? Leonardo tirou os óculos escuros devagar. Os olhos dele eram castanhos, profundos, iguais aos meus. Assunto particular. Prefiro falar diretamente com ela. Qualquer assunto da minha mãe passa por mim. Ela não tá bem da cabeça. Eu sou o responsável legal dela. Mentira. Ele ainda não era. Mas falava como se já fosse dono de mim. Leonardo sorriu. Mas não era um sorriso amigável. Era um sorriso perigoso. Responsável legal? Interessante. Porque, segundo a Junta Comercial do Estado de São Paulo, o senhor Rodrigo Augusto Silva está com o CPF bloqueado por dívidas, 3 processos trabalhistas em andamento e um inquérito policial por estelionato aberto há 2 meses. Curioso que alguém nessa situação esteja cuidando de alguém, não é?
O rosto do Rodrigo ficou vermelho. Como você sabe disso? Quem você pensa que... Eu sou advogado, sócio do escritório Tavares, Mendes em Associados, Direito de Família e Proteção ao Idoso. Tenho 11 anos de advocacia, 97% de êxito em casos de interdição indevida e abuso patrimonial. Cada palavra caía como uma bomba. Eu estava paralisada na sala, sem conseguir me mexer, sem conseguir acreditar. O tabelião levantou da cadeira, desconfortável. Olha, eu acho melhor eu voltar outro dia. Isso aqui tá parecendo que... O senhor não vai sair daqui, Leonardo interrompeu. Na verdade, o senhor vai ficar, como testemunha. Rodrigo tentou fechar a porta, mas Leonardo colocou o pé. Era alto, pelo menos 1,85. Mais alto que Rodrigo. Mais forte. Sai da minha casa. Não é sua casa, ainda. Leonardo empurrou a porta. Entrou. Rodrigo recuou, surpreso. Foi aí que ele me viu. Nossos olhares se encontraram. E eu vi. Vi nos olhos dele. O bebê que eu segurei por 10 minutos naquele hospital em São Paulo. O bebê que chorou quando tiraram dos meus braços. O bebê que eu prometi que teria uma vida melhor. E ele viu em mim. A mulher que escreveu 17 cartas. A mulher que pediu perdão em cada linha. A mulher que nunca esqueceu. Mãe, ele disse baixinho. Mas não era para mim. Era como se estivesse testando a palavra na boca. Rodrigo explodiu. Como assim, mãe? Quem é esse cara? Leonardo entrou na sala. Colocou a maleta em cima da mesa, bem ao lado da escritura. Meu nome é Leonardo Tavares. Tenho 32 anos. Nasci no dia 18 de agosto de 1993, no Hospital Municipal de São Paulo, Zona Oeste. Fui registrado como filho de pais desconhecidos. Fui adotado 3 dias depois por Marta e Joaquim Tavares, um casal de empresários de Campinas que não podiam ter filhos. Ele olhou para mim, os olhos marejados, e há 6 meses recebi uma carta, a primeira de 17, de uma mulher chamada Cleusa, que me contou uma história, que me pediu perdão, que me disse que nunca parou de pensar em mim. Minhas pernas falharam. Sentei na cadeira, cobri o rosto com as mãos. Estava soluçando. Rodrigo estava branco. Mãe, você teve outro filho? E nunca contou? Não contei para ninguém, eu sussurrei. Nem pro seu pai. Ninguém sabia. E por que diabos esse cara tá aqui agora? Leonardo abriu a maleta. Tirou uma pasta cheia de documentos. Porque nas últimas 3 semanas eu contratei um investigador particular. Instalei escutas, câmeras, rastreei movimentações bancárias e descobri que meu irmão Rodrigo está cometendo pelo menos 5 crimes contra minha mãe. Ele jogou fotos em cima da mesa. Fotos de Rodrigo com o Dr. Henrique trocando dinheiro num estacionamento. Fotos de Rodrigo com o corretor Walter rindo num bar. Fotos de conversas no WhatsApp. Vou fazer a velha assinar até sexta, depois a gente divide. O tabelião arregalou os olhos. Levantou. Eu não sabia de nada disso. Eu juro. Eu vou embora. Isso aqui é... O senhor fica, Leonardo repetiu. E vai testemunhar o que vai acontecer agora. Rodrigo tentou pegar as fotos. Leonardo segurou o pulso dele, firme. Tira a mão de mim. Você tem 2 opções, Rodrigo. Sai dessa casa em 1 hora, voluntariamente, ou eu ligo para a Polícia Federal agora e você sai algemado. Você não pode fazer nada. Você não é ninguém. Leonardo sorriu de novo. Aquele sorriso perigoso. Eu sou o filho que ela teve coragem de proteger. Você é o filho que ela criou e que virou um monstro. Leonardo soltou o pulso do Rodrigo. Virou-se para mim. Dona Cleusa, posso chamá-la assim? Ou posso chamá-la de mãe? Eu não conseguia falar. Só chorava. Balançava a cabeça. Tentava dizer algo. Qualquer coisa. Ele se ajoelhou na minha frente. Pegou minhas mãos. Estavam geladas. As dele, quentes. Eu recebi sua primeira carta no dia 14 de março. Eu estava no escritório. A secretária entregou. Envelope azul, letra tremida. Pensei que fosse golpe, propaganda. Quase joguei fora. Ele tirou do bolso interno do paletó um envelope amassado. O mesmo envelope azul que eu usei. Mas alguma coisa me fez abrir. E eu li. Li 3 vezes. Depois, chorei. Você chorou? Eu passei 32 anos querendo saber.
Quem era minha mãe biológica? Por que me deu para adoção? Se ela pensava em mim? Se ela se arrependeu? E de repente, todas as respostas estavam ali, em 6 páginas escritas à mão. Ele abriu o envelope, tirou a carta. Minha letra, minha alma. A senhora escreveu: Leonardo, eu te dei para adoção porque eu te amava demais. Eu não tinha condições de te dar o que você merecia. Mas eu nunca esqueci o peso do seu corpo nos meus braços, o cheiro da sua pele, a sua primeira respiração. Ele limpou os olhos. Quando li isso, eu soube que era verdade. Rodrigo estava encostado na parede, em choque. O tabelião sentado, boquiaberto. Leonardo continuou: eu não respondi às cartas porque precisava ter certeza, precisava investigar. Então contratei um detetive particular. Nome: Paulo Rios, ex-policial federal. Ele pegou mais papéis da maleta. Encontramos seu registro de internação no Hospital Municipal em 1993. Parto normal. Mãe: Cleusa Aparecida Silva. RG, CPF, tudo batia. O bebê foi levado ao setor de adoção 3 horas depois do nascimento. Meus pais adotivos, Marta e Joaquim, estavam na fila havia 4 anos. Eu lembrava daquele dia. A dor, o medo, a enfermeira tirando ele de mim. Eles me deram tudo, Leonardo disse. Educação, amor, oportunidades. Meu pai era dono de uma rede de farmácias aqui em Campinas. Minha mãe, professora universitária. Eles morreram há 3 anos. Acidente de carro na Bandeirantes. Meu Deus, eu sussurrei. E quando eles morreram, eu herdei tudo. A empresa, os imóveis, as aplicações financeiras. Hoje, eu tenho um patrimônio avaliado em 12 milhões de euros. Rodrigo engasgou. 12 milhões? Leonardo ignorou. Continuou olhando para mim. Mas sabe o que faltava? Saber de onde eu vim. Quem me gerou? Por quê? Ele segurou minhas mãos mais forte. E aí, há 3 semanas, o Paulo me ligou. Leonardo, você precisa ver isso. Ele tinha hackeado o celular do Rodrigo. Descobriu as mensagens, os planos, a coerção, a ameaça de internação forçada. Eu tremia. Você veio por causa disso? Eu vim porque ninguém encosta na minha mãe. Essas palavras quebraram algo dentro de mim. Eu desabei. Abracei ele. Apertei com toda a força que eu tinha. Ele me abraçou de volta. E pela primeira vez em 32 anos, eu senti o cheiro dele de novo. Não era mais cheiro de bebê. Era perfume caro, sabonete importado. Mas era ele. Me perdoa. Eu chorava no ombro dele. Me perdoa por ter te abandonado. Você não me abandonou. Você me salvou. Rodrigo explodiu. Isso é ridículo. Você aparece aqui do nada com esse papo furado, achando que é o herói. Essa velha manipuladora te enganou. Ela é louca. Ela tá senil. Leonardo se levantou devagar. Virou pro Rodrigo. Louca? Senil? Então me explica como uma mulher senil conseguiu guardar meu endereço durante 6 meses, escrever 17 cartas coerentes, detalhadas, emocionais, sem errar um único dado? Ele pegou o gravador do bolso, apertou play. A voz do Rodrigo ecoou pela sala. Eu vou fazer a velha assinar. Se não assinar, eu interno ela. Foda-se. Aquela casa vale 850 mil. Eu preciso dessa grana, eu mereço. Ela não faz nada com aquilo mesmo. O tabelião ficou branco. Leonardo parou a gravação. Extorsão, cárcere privado, ameaça, estelionato tentado. Quer mais? Rodrigo estava encurralado. E pela primeira vez, eu vi medo nos olhos dele. Leonardo deu 2 passos em direção ao Rodrigo. Você tem 10 minutos para sair dessa casa. Pega suas coisas e vá embora. Rodrigo riu, mas era um riso nervoso, desesperado. Eu não vou sair de lugar nenhum. Essa casa é minha. Eu moro aqui. Eu cuido dessa mulher. Cuidar? Leonardo abriu outra pasta. Vou te mostrar o que é cuidar. Ele espalhou documentos na mesa. Extrato bancário da conta da dona Cleusa. Nos últimos 6 meses, você transferiu 47 mil reais da conta dela para sua conta pessoal. Pequenas transferências, 800 reais aqui, 1.200 reais ali. Achou que ninguém ia notar? Rodrigo empalideceu. Mas, você desbloqueou o cartão de crédito dela. Fez compras no seu nome. Notebook Dell,
3.400 TV Samsung 65 polegadas, 4.200. Jantar no restaurante Dom Francisco, 890. Com a Jéssica, sua ex-mulher, que você disse que odiava. Eu arregalei os olhos. Rodrigo, você roubou de mim? Eu não roubei. Eu só usei o que era seu para pagar coisas da casa. Leonardo jogou mais um papel. Nota fiscal de uma passagem aérea para Cancún. R$ 6.800, em nome de Rodrigo Augusto Silva. Data: 22 de junho. Isso é coisa da casa? Silêncio. O tabelião levantou. Olha, eu vou embora. Não quero parte nisso. Não vou autenticar nada aqui. Ele pegou a pasta e saiu praticamente correndo. A porta bateu. Ficamos nós três. Mãe, filho que me destruiu. Filho que me salvou. Leonardo cruzou os braços. Você tem duas escolhas, Rodrigo. Primeira, você sai agora. Leva suas coisas. Nunca mais encosta na dona Cleusa. E eu não entro com processo criminal. Segunda, você fica. Tenta me enfrentar. E amanhã de manhã, você acorda numa cela da Polícia Federal. Você tá blefando. Leonardo tirou o celular do bolso. Discou um número. Colocou no viva voz. Alô, Delegacia da Polícia Federal de Campinas? Rodrigo arrancou o celular da mão dele. Desligou. Tá bom, eu vou. Ele subiu as escadas pisando duro. Ouvi gavetas sendo abertas, coisas sendo jogadas. 5 minutos depois, ele desceu com uma mala. Parou na porta da sala, me olhou. E pela primeira vez, eu não vi o filho que criei. Eu vi um estranho. Você sempre foi uma hipócrita, mãe. Fingindo ser santinha. Mas teve um filho escondido. Traiu meu pai. Mentiu para a família inteira. Cada palavra era uma facada. Leonardo deu um passo à frente. Cuidado com o que você vai dizer. E você? Rodrigo apontou para ele. Você não é nada. Você é um bastardo que ela jogou fora. Você não faz parte dessa família. Eu sou mais família dela do que você jamais foi. Rodrigo cuspiu no chão. Literalmente. Cuspiu. Vocês merecem um ao outro. Uma mentirosa e um filho falso. Ele saiu. Bateu a porta tão forte que o quadro da parede caiu. O som do carro dele ligando. O rangido dos pneus. E ele sumiu. A casa ficou em silêncio. Eu desabei na cadeira. Cobri o rosto. Chorava. Mas não sabia se era de dor ou de alívio. Leonardo se ajoelhou de novo na minha frente. Ele vai voltar? Eu perguntei tremendo. Não. Eu vou entrar com uma medida protetiva amanhã de manhã. Ele não pode chegar a menos de 500 metros de você. Se chegar, vai preso. E a casa? A casa é sua. Sempre foi. Sempre vai ser. Eu vou colocar uma cláusula de proteção patrimonial. Ninguém nunca mais vai poder tirar isso de você. Eu segurei o rosto dele com as duas mãos. Aquele rosto, aqueles olhos castanhos. Por que você fez isso? Você não me devia nada. Eu te abandonei. Ele segurou minhas mãos. Beijou minha testa. Você me deu uma vida, mãe. Agora, eu te devolvo a sua. E naquele momento, eu entendi. Às vezes, os filhos que a gente cria não são os que nos salvam. Às vezes, é aquele que a gente teve coragem de deixar partir. 3 semanas se passaram desde aquele dia. Estou sentada aqui no quintal, debaixo da jabuticabeira. A mesma árvore que eu plantei há 26 anos. A mesma árvore que ninguém subia mais para colher as frutas. Mas hoje, tem 2 crianças subindo nela. Miguel, de 8 anos, e Alice, de 5. Meus netos, os filhos do Leonardo. Vó Cleusa, olha quantas jabuticabas eu peguei! Miguel desce com a camisa cheia de manchas roxas. Vó Cleusa. Ele me chama assim, como se eu sempre tivesse estado ali. Leonardo está ao meu lado, tomando café. Todo sábado ele vem, sem falta. Às vezes fica o dia inteiro. Às vezes traz a esposa, a Fernanda. Uma mulher linda, dentista, sorriso iluminado. A senhora tá bem, mãe? Ele pergunta toda vez, com aquele cuidado genuíno. E eu respondo, agora sim, meu filho, agora sim. A casa tá diferente. Leonardo trocou as fechaduras. Instalou câmeras de segurança. Contratou uma faxineira que vem 2 vezes por semana. Até meu celular ele trocou. Um novinho, com a foto dele, da Fernanda e das crianças na tela de fundo. Ele colocou a casa em proteção judicial. Ninguém pode vender. Ninguém pode tomar.
Nem eu mesma posso transferir sem autorização de um juiz. É para sua segurança, mãe, ele disse. E sobre o Rodrigo? Ele tentou voltar. Uma vez, 2 semanas atrás. Bateu no portão gritando: "Mãe, abre essa porta, eu sou seu filho." A polícia chegou em 6 minutos. Leonardo tinha colocado um botão de pânico dentro de casa, conectado direto à delegacia. Rodrigo foi levado. Passou a noite detido. No dia seguinte, o juiz renovou a medida protetiva. 500 metros de distância. Se violar de novo, vai preso de verdade. A Patrícia ligou. Uma vez, furiosa. "Mãe, como a senhora pôde esconder um filho da gente por 32 anos? Como?" Eu respirei fundo e disse: "Patrícia, eu fiz o que achei certo na época. Mas sabe o que é engraçado? Você tá mais revoltada com o segredo que eu guardei do que com o fato do seu irmão ter tentado me roubar e me internar à força." Ela ficou em silêncio. "Me liga quando você decidir qual filho é o verdadeiro monstro da história." Desliguei. Ela não ligou de volta. Ainda não. Mas tá tudo bem. Porque eu aprendi uma coisa nesses 68 anos de vida. Família não é quem você criou. Não é quem tem seu sobrenome. Não é quem dormiu na sua barriga. Família é quem aparece. Quem fica. Quem te defende quando você mais precisa. E às vezes, a família que você soltou é a que volta para te segurar. Olho para a Porsche preta estacionada na garagem. Leonardo deixa ela aqui. Assim você lembra que nunca mais vai estar sozinha, mãe. E eu lembro. Todo dia. Pego a caixa de sapatos azul do armário. As 17 cartas ainda estão lá. Mas agora tem mais uma. A resposta do Leonardo. A carta que ele finalmente escreveu. "Mãe, obrigado por me amar o suficiente para me deixar ir. Obrigado por me escrever. Obrigado por me deixar te salvar. Você me deu vida 2 vezes. Uma quando me entregou para adoção, outra quando me deixou entrar de novo na sua." Fecho a caixa. Guardo de novo. Não preciso mais reler. Sei de cor. Miguel grita lá de cima da árvore: "Vó, vem subir com a gente!" Eu rio. "Meu amor, a vovó tá velha demais para subir em árvore." Leonardo sorri. "Nunca é tarde, mãe." Ele me estende a mão. E eu subo, segurando a mão do meu filho. O filho que eu achei que tinha perdido, mas que, na verdade, sempre esteve esperando para voltar. Se você está passando por algo parecido, se alguém que deveria te amar está te destruindo, lembre-se, às vezes, o milagre não vem de onde você espera. Às vezes, ele vem dirigindo uma Porsche preta. Às vezes, ele tem 32 anos de atraso. Mas quando chega, ele chega na hora certa. E te devolve não só a casa, te devolve a vida.